Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais uma live com o Dr. Ari Gadelha, psiquiatra, falando sobre esquizofrenia. Então, nós temos aqui já algumas perguntas que o Dr. Ari Gadelha vai responder. Vamos lá. Carmen, já vai entrar. Oi, doutor. Oi, tudo bem, Sara? Como vai? Boa noite. Bem, o senhor, tudo Tudo bom? bem? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá dando para ouvir, sim. E aí, tudo bem, doutor? Mudo. Melhor agora, né? Com vocês aqui da AMES. Imagina. Eu que agradeço mais uma vez a sua participação, doutor, por disponibilizar do seu tempo, do seu conhecimento para responder às famílias, né? E hoje a gente teve uma notícia boa, né? Nossa, muito boa. Foi a melhor dos últimos tempos. Até antes da gente começar a live, doutor, o senhor poderia dar uma explicação, mais ou menos, para essas famílias, o que é o PCDT? Então, o PCDT, A importância, né, dele? o PCDT, ele é um protocolo que define como que deve ser feito o tratamento de esquizofrenia no Brasil, um protocolo oficial, tá? Então, lá determina como se faz o diagnóstico, quais os exames, quais são as medicações que devem ser usadas. Então, o PCDT ele determina tudo isso. Então, por ser oficial, uma vez que um tratamento ele está escrito no PCDT, ele tem uma força, eu poderia dizer, de lei. Ele vai pautar como deve ser feito o tratamento de esquizofrenia pelos órgãos públicos, tá? Então, ele é uma chance ímpar, né? Nosso PCDT atual está acho que mais de 10 anos atrasado, com certeza, no qual não foi feito a incorporação de novas medicações. E também eu queria destacar que não é só questão de medicação. Né? Assim, PCDT, o último PCDT, ele acabou se centrando muito em medicação. Eu acho que a gente tem que ter um PCDT que vá além da medicação. Ele tem que discutir o acesso ao tratamento, o suporte social, né, políticas de inclusão, tratamento psicossocial, né, multiprofissional. Acho que tudo isso é o que a gente precisa para avançar no tratamento da esquizofrenia. Né? Então, acho que é uma oportunidade muito boa, e principalmente com a participação da AME, de ter esse olhar, né? De não ter um olhar muito minúsculo. Assim. É importante discutir remédio, como deve ser feito o tratamento farmacológico, quais são as melhores medicações. Acabou de sair um consenso internacional, o Integrate, que muda algumas coisas do modo como a gente trata, né, a esquizofrenia do ponto de vista farmacológico, mas eu acho que a gente tem que querer mais. Eu recentemente estou envolvido no processo de avaliar a prevalência da esquizofrenia no Brasil, e a gente vê que é uma população muito vulnerável, né, Sara? Assim, assim, quando ele fala 1%, mas não é qualquer 1%, é até menos do que isso, é 0,33, 0,34, a gente está chegando aqui no número final. Mas é muita gente, são 600 mil pessoas no Brasil, mais ou menos. E como você vai ver, são 600 mil pessoas de renda mais baixa que a média da população, de menor nível educacional. É uma doença que deve ser entendida nesse contexto social também, e não com teoria, né? Com coisas práticas. Como é que a gente ajuda a vida dessas pessoas na prática? Porque na teoria não adianta, né? Verdade. Doutora, hoje eu vou fazer uma coisa diferente também. Eu vou convidar a Josiane, que é a vice-presidente da AME, para ela participar aqui com a gente, até para ela ir pegando o jeitinho de fazer lives, para quando de repente eu não puder, né? Eu estou, por exemplo, hoje com a minha filha internada, está internada desde ontem, ela teve uma crise renal, Nossa. está lá no hospital, eu estou com um neto, um filho. E às vezes, né, de repente, quase que eu adiei novamente essa live, né? E porque eu estou bem cansada hoje. E eu acho que é bacana também a Josiane interagir, então eu vou chamá-la aqui para participar com a gente, tá Claro, ok? prazer. Deixa eu ver agora como é que eu faço para convidar a Josi. Será que ela já está aqui no grupo, no assistindo? Já convidei. E daí a gente vai poder, né, já logo dar início aí com as perguntas. Vou esperar só um pouquinho, a Josi já está entrando. Ó. A Josi é super querida.
Acho que não sei se a senhora conhece, né? Olha o calendário. Tem foto, porque eu acompanho vocês, né? Ô, José, conheci sim. Esse rosto é conhecido. Olá, boa noite, tô me ajeitando. É o gato? O- Deu certo. É, esses dias eu falei, Josi, faz a live com o doutor Ari. Ela assim, eu ainda não tô segura. Falei, então a gente hoje vai brincar um pouquinho para você aprender. É a primeira Porque é vez. uma nada Primeira vez dá disso, tudo né? errado. Fica tranquila, tá? É verdade. É, Bom, pessoal, boa de noite a ouvir, todos. Oi, Josi. de ouvir as lives, eu sempre estou presente, né? Verdade. Não tem uma. Então vamos lá, né? Josi, quer fazer a primeira pergunta? Eu Da vi mãe que vocês Cris, estavam falando de quem? da mãe Cris, daquelas que você me mandou? Eu não estou com elas aqui, só. Não? Peraí que eu vou Não. abrir Eu aqui. faço, Deixa eu ver então aqui, eu ó. faço. Doutora, Esse mãe agora. Cris, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar por umas que a Josi não tem, que é de uma mãe que mora na Irlanda. Ela é brasileira, mas ela mora na Irlanda. E ela é assim, ela tem me questionado bastante coisas. E aí eu vou fazer essas perguntas, aí depois a Josi faz as que você me mandou, tá bom, Josi? Daí você já vai treinando. Já Então estou vamos aqui. lá, doutor. É, essa mãe ela pergunta assim: como é feito o diagnóstico da esquizofrenia e quais os sinais mais importantes os médicos observam? Tá, vamos lá. Então a gente fala, né? E sabe, e Josi, vocês me ajudam a traduzir, né? Sabe como é que é? A gente médico fala uma linguagem, acho que todo mundo entende, depois o pessoal reclama, né? Não deu para entender. Se não der para entender, vocês falam, eu vou dando um jeito até a gente chegar lá. Mas o ponto é, a gente fala que o diagnóstico é clínico. Então, o que é isso? A gente avalia a presença de determinado conjunto de sintomas. Quais são os sintomas que a gente procura? Primeiro, os que a gente chama de psicóticos, sintomas psicóticos, que é a presença de delírio, alucinação e desorganização, tá? Além desse, a gente procura os sintomas negativos, tá? E basicamente esse é o conjunto de sintomas que a gente usa para dar o diagnóstico da doença, tá? Só que você ter esses sintomas não implica ter esquizofrenia, porque você pode ter sintomas psicóticos e ser um uso de substância, e ser um tumor no cérebro, e ser bipolar. Então, uma vez que você avalia esses sintomas, você vai excluir. Então, você exclui primeiro causas orgânicas e uso de substâncias. Você faz isso com exame físico, história e exames. Então, já antecipando, existe exame que dá o diagnóstico? Não. Existe exame que exclui outro diagnóstico, tá certo? Uhum. Para isso que a gente usa o exame. Então, se alguém quiser falar para vocês, olha, faz esse exame maravilhoso, custa não sei quantos mil reais, vai dar o diagnóstico do seu filho, não existe. Isso é golpe, tá certo? Você faz uma ressonância para excluir um tumor, se tiver indicação para tanto. Então, vamos lá. Identifiquei sintomas de psicose, excluir causas orgânicas, excluir o substância, vou fazer o diagnóstico dentro dos quadros psiquiátricos. Aí eu vou avaliar. Essa psicose é porque a pessoa está numa mania psicótica, um transtorno bipolar? Aí você vai avaliar o quê? História, né? O que é que começou primeiro? Ele tem sintomas de mania? Não tem sintomas de mania? Aí você vai excluir essa camada. Excluiu essa camada, você chega no diagnóstico de esquizofrenia. Então, como é feito o diagnóstico? Ele é clínico, ele é de exclusão. Então, ele é clínico, porque você avalia a presença dos sintomas, e de exclusão, porque primeiro você tem que excluir uma série de causas. Por quê? Porque a esquizofrenia é um transtorno que costuma ser bastante grave, então a gente precisa excluir outras causas para poder afirmar que é esquizofrenia. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Ótimo. Vamos para outra. Aqui o senhor já respondeu. Existe algum exame de imagem ou de sangue? Não. Não. Em casos em que a pessoa tem delírios, mas parece estar funcionando bem, como os médicos diferenciam de outros transtornos parecidos? Também acho que respondeu, né? Não, mas é uma pergunta interessante, porque o que é o delírio, né? O delírio é uma alteração do pensamento, em que a pessoa tem uma crença, né, com uma convicção muito forte, uma convicção delirante, né, tão intensa. E mais do que essa crença, a pessoa age de acordo com essa crença. Então, Uhum. a primeira coisa, assim, não é muito comum uma pessoa ter delírio e não ter influência na sua vida. Porque para ser delírio, eu tenho que
tem que afetar o que eu me relaciono, né? Então vamos lá. Sei lá, todo mundo aqui deve ter alguma ideia que outras pessoas não concordam, né? E isso não necessariamente é uma ideia delirante. Porque, de novo, a ideia delirante não é só acreditar em algo que ninguém mais acredita. É essa ideia tão forte que toda a minha vida passa por aquilo e eu ajo de acordo com aquilo. Então, primeira coisa, é possível a pessoa ter um delírio e não afetar o seu dia a dia? Eu diria que não, porque senão não deve ser delírio, tá? Então, primeira coisa. Agora, vamos lá, no curso de um tratamento, que é uma outra situação. Eu já tive a crise, eu fiquei psicótico, né, e usei o remédio. E por conta da medicação, aquele delírio que estava muito intenso, ele fica menos intenso. Isso é possível? É possível, mas porque a pessoa está tomando a medicação, tá certo? Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu colocaria dessa forma. Não seria esperado uma pessoa ter um delírio que não afeta no seu dia a dia. Porque para a definição do diagnóstico e para a definição do sintoma, é necessário que você tenha um prejuízo ou um sofrimento intenso por conta daquilo, tá? Agora, é possível uma pessoa tratada ter ali uma ideiazinha que ela fica e não incomoda muito? É possível. Tinha uma paciente que eu acompanhava no Proesc, uma paciente muito querida, tem muitos anos lá no Proesc, e ela estava assim, ela já tinha seus 40 e poucos, ela deve estar agora com mais de 50, e estava tomando medicação, acho que ela tomava olanzapina 10 miligramas, e ela ia na feira, ela cozinhava, ela tinha uma vida funcional, depois de tomar medicação, e quando eu perguntava sobre delírio e alucinação, ela falava assim, olha, doutor, quando a luz pisca, eu acho que é Jesus que está falando comigo. Mas aí a gente vai avaliar. Tá incomodando, não está incomodando, atrapalha, não atrapalha, quanto tempo é que acontece? Então é uma ideia que acontecer de vez em quando, ou seja, intensidade muito baixa. Então, nesse caso, não foi necessário aumentar a medicação por conta de um sintoma muito de baixíssima intensidade. Então, Sara, não sei se eu respondi, mas eu acho que essa aqui é a minha consideração aí sobre a pergunta eu não sei de quem é a pergunta, mas obrigado pela pergunta. Da Alessandra da Irlanda. Essas perguntas que eu estou fazendo agora é dela, né? Ela até, por causa do fuso horário, ela falou que ela iria assistir hoje, não sei se ela conseguiu, mas pelo menos para ficar registrado, né? Porque vai ficar gravado aqui. Então, sobre os tratamentos, quais são os tratamentos mais modernos ou promissores hoje para a esquizofrenia? Ai, pergunta. É ampla essa pergunta, né? Vamos lá. A gente tem hoje, né, há mais de 50 anos, a gente tem os antipsicóticos. E quase todos esses antipsicóticos, até o ano passado, eles tinham um mecanismo de ação muito semelhante, que era ter o bloqueio do receptor D2 de dopamina. Então, eles atuavam em dopamina, tá? Algumas variações. O que é que tem sido feito, tá, nos últimos 20 anos? Tentado, primeiro, medicações com menos efeitos colaterais. Então, tem saído medicações com menos efeitos colaterais. Então, a gente já tem medicações com menos ganho de peso, medicações com menos efeito cognitivo. Então, tem saído algumas medicações assim. Mas todas elas ainda atuavam no tal do receptor D2 de dopamina, tá? Ano passado, teve a primeira medicação aprovada com um mecanismo de ação realmente diferente, que ela atua em receptor muscarínico. Depois a gente pode tentar explicar o que é isso aí. Que chama, são duas substâncias juntas, xanomeline e tróspino, tá? E a gente não tem no Brasil ainda, ela ainda está começando lá nos Estados Unidos, mas já tem alguns relatos e parece uma medicação promissora. E ela está abrindo as portas para uma série de tentativas de se achar medicações com outros mecanismos de ação. Então tem um monte de medicação sendo testada com esses outros mecanismos, tá? A gente, quando vai fazer o teste de uma medicação, a gente tem estudo de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, tá? Fase 1 é mais para ver se é tolerável ou não. Fase 2 a gente testa eficácia no grupo pequeno, fase 3 a gente testa eficácia no grupo grande. Fase 4 é depois, quando está lançada a medicação. A medicação para entrar no mercado, ela tem que ter um estudo de fase 3 aprovado. Então, a gente tem um monte de estudos de fase 2 com sucesso indo para a fase 3, tá certo? Então, medicações que atuam em glutamato, receptor nicotínico, muscarínico, então tem um monte de coisa. Não chegaram no mercado. O que tem é essa primeira medicação, né, que é a xanomeline com tróspino. Existem também algumas medicações que são medicações adjuvantes, que a gente sempre trata em imunoterapia, né? Trata um antipsicótico, ver se responde ou não. Então, tem algumas medicações sendo testadas como adjuvantes. Então, eu mantenho um antipsicótico e eu adiciono uma segunda medicação.
Mecanismo interessante, está em fase 3, não está aprovado ainda. Acho que daqui a pouco a gente vai ter notícia. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é que a gente tem esses injetáveis, né? Já tem de um mês, né? Já tem de 3. A gente já tem de 6 meses aprovado fora do país. E agora a gente tem uma medicação injetável subcutânea, né? De um mês. Parece bem interessante. Estou bem curioso para saber. Porque assim, acho que o brasileiro não gosta muito de injeção, né? Mas essa subcutânea é aquela, tipo, tá famoso aí, né? A semaglutida e tal. Imagina você dar um cliquezinho na barriga e o remédio dura um mês. Parece fantástico. Então já tem essa medicação aprovada fora do país e eu espero que ela venha rapidinho para o Brasil, que eu estou muito afim de tentar. Então acho que são, em linhas gerais, do ponto de vista medicamentoso, são muitas substâncias, né? Eu acho que não dá para falar de todos aqui. E acho que também não adianta falar muito de promessa. Acho que de fase 2 deve ter mais de 10 moléculas para sair. Mas a gente não sabe se elas vão vir. Agora, o que já está aprovado é essa xanomelina com tróspio, tá? Que bacana. A outra, há alguma novidade em relação a medicamentos com menos efeitos colaterais? Como eu falei, assim, tem essa xanomelina com tróspio, ela parece interessante, tá? Ela tem um perfil bem diferente. Não tem aparentemente tanto ganho de peso, né? Ela tem um pouquinho mais de náusea, mas não tem os efeitos metabólicos tão proeminentes quanto as outras. Tem uma outra que já está aprovada fora do país, que é a lumateperona, tá? Essa lumateperona, ela tem mecanismo que lembra a clozapina, mas não dá para dizer que é igual a clozapina, só que ela tem bem menos ganho de peso, né? Então, assim, tem saído medicações novas, algumas já aprovadas, que a gente não tem aqui no Brasil, que estão exatamente buscando isso. Então, como a gente já tem antipsicóticos que, de um modo geral, são eficazes, né, para durante 70% dos casos, o grande investimento tem sido em medicações com menos efeitos colaterais. Eu só tenho mais duas delas. Existe alguma chance de cura ou de remissão total dos sintomas com os tratamentos atuais? Olha, assim, dado de pesquisa, né? E também no mundo real, também vocês podem falar o que é que vocês veem no mundo real. A gente sabe que a doença, de um modo geral, ela é recorrente. A pessoa tem uma crise e vai ter outra. Então, de modo geral, 90% das pessoas vão ter um segundo episódio dentro de 2 anos. Isso quer dizer que talvez 10% não tenha, tá certo? Agora, para aquela pessoa que já teve 2 episódios, eu acho que a gente não tem assim uma cura para oferecer. O que a gente tem é controle. Aliás, cura a gente não tem. Os nossos tratamentos são tratamentos de controle. Agora, o que é que a gente tem também está muito claro, assim, quando a gente consegue tratar direitinho desde o primeiro episódio, isso ajuda muito. Tem um estudo que eu acho bem interessante, eu tenho falado muito dele, que ele mostra que quando você trata no primeiro episódio, você consegue 70, 80% das pessoas têm uma resposta muito boa. O problema é que no segundo episódio, estou falando do segundo episódio, tá? Essa mesma pessoa respondeu o primeiro episódio, parou de tomar o remédio, teve uma recaída e usou o mesmo remédio de novo. Você já não tem a mesma resposta. Como tudo. Tem mudo? Tá, voltei? Agora voltou. Eu fiz a gesta aqui, o meu Instagram interpretou, esse negócio de inteligência artificial é um perigo. Mas aí, assim, por que eu tô falando disso, pessoal? Porque, assim, ó, só no segundo episódio você já tem uma queda, assim, de 30, 40% na resposta. Imagina quem teve 3, 4, 5, 6, 7, 8 episódios. Então, a gente sabe que tem casos que logo no começo da doença já são muito, muito graves, tá certo? Mas eu diria que esses são exceção. O que a gente vê normalmente é essa história. A pessoa começa, responde quando trata direitinho. É uma doença difícil de entender, de aceitar. Os remédios têm efeito colateral e a pessoa vai lá e para. Aí que está a tragédia da coisa. Que cada vez que tem uma queda dessa, fica mais difícil tratar. A gente sabe que cada hospitalização hoje reduz em 6 a 8% a chance de responder à clozapina. Então é como se você fosse, a cada queda do tratamento, ficando cada vez mais resistente aos tratamentos. E esse, eu diria que esse é o cenário que eu vejo. Então, para essa mãe que eu acho que é um pouco de esperança, né? Vocês, eu sei que são todas muito guerreiras, e eu sei da dificuldade que é, a gente tem que enfatizar muito essa questão
de evitar recaída, porque é aí que a gente começa a ter mais dificuldade de melhorar a vida desses pacientes. Uma mãe, por exemplo, uma mãe, por exemplo, que deu medicamento escondido porque o filho não aceita, né? Não tendo condições de levá-lo ao psiquiatra porque ele não aceita, enfim. Então, sempre dando aquela dosagem lá de trás, de um ano e meio atrás. No que isso interfere, doutor? No que isso pode atrasar ainda, prejudicar ainda mais a esse paciente? O problema, né, do que acontece, né, Sara, que é só o coração da mãe sabe, né, como é difícil lutar com essas dificuldades, é, é mais a questão assim, se ele não está tomando a dose adequada, porque ele não aceita e é o que temos, e ele continua sintomático, então ele não teve o que a gente chama de remissão, que é tirar o sintoma. E aí, quanto mais tempo ele fica sintomático, aí entra nesse mesmo campo. Mais sintomático, pior a resposta depois. Então, o problema não é dar o remédio, né, dessa forma. O problema é se ele não responde, a doença vai agravando, né? Então, qual que é o problema? Ah, mas ele está bem, ele está tranquilo lá no quarto dele, mas ele está lá psicótico, delirando, alucinando, e a gente sabe que, em média, isso pode estar comprometendo o cérebro dele e a resposta ao tratamento posterior. Então, o maior problema é esse, na verdade, né? É não estar alcançando a remissão. Eu percebo assim, a cognição está bem prejudicada, rindo bastante, falando muito E sozinho, bem verborreico. vai ter esse declínio, né? Assim, a gente sabe hoje que quando a pessoa fica psicótica, é, assim, a química do cérebro está alterada. E essa química do cérebro alterada libera marcadores, substâncias pró-inflamatórias, o tal do estresse oxidativo. Então, aquilo gera um estresse sistêmico que pode levar a uma piora do cérebro, da estrutura do cérebro e do corpo como um todo, né? A gente sabe que as pessoas com esquizofrenia, elas têm um risco aumentado de mortalidade, por quê? Por doença cardiovascular, tá? Isso está associado também ao tempo que não trata, tá? Então, está associado a sedentarismo, alimentação inadequada, a obesidade, síndrome metabólica e, nos estudos, quem não toma remédio acaba tendo maior risco de doença cardiovascular, porque eu acho que existe esse estresse sistêmico. Nunca é agradável ficar psicótico, você está sempre numa situação de estresse, né, de tensão, e essa tensão vai repercutir no teu corpo de alguma maneira. E daí, como que a gente sabe, doutor, se ele está com os sintomas da esquizofrenia ou se ele já está entrando na demência? Olha, é uma boa pergunta. Assim, enquanto a pessoa está com sintomas ativos, não dá para afirmar com certeza, né? Porque a gente pode dividir didaticamente o prejuízo cognitivo na esquizofrenia de duas maneiras, tá? Deterioração, que você está perguntando, ele já deteriorou, né? Ele já teve uma perda que é, digamos assim, definitiva, tá? Essa perda pode se intensificar até chegar ao quadro de demência. Lembrando que a doença lá atrás se chamava demência precoce, há mais de 100 anos. Mas a segunda coisa que acontece é flutuação de desempenho, tá? Que é mais comum, na verdade. Então imagina que eu tô, sei lá, você falou dele estar rindo sozinho, né? Então ele deve estar ouvindo vozes e tal. O cérebro está ali confuso, os pensamentos desconexos. Então ali o que a gente pode ter certeza é que ele está tendo uma flutuação de desempenho, né? Isso não quer dizer que ele ainda teve a perda. Agora, quanto mais tempo ele fica dessa forma, maior chance dele evoluir para deterioração. Em resumo, se o paciente está sintomático e eu estou com medo dele ter evoluído para uma demência ou não, não adianta ficar pensando no futuro. O que tem que fazer agora, tirar ele dessa alteração. E por que a pessoa também, só para vocês entenderem o que pode estar acontecendo, fora toda essa coisa de química do cérebro, de substâncias sendo liberadas, vamos falar, o cérebro ele depende de estímulo, né? Eu dependo de ler, então, riscos de demência, baixa escolaridade, sedentarismo, não sei o quê. Pessoas que são protegidas da demência, que leem, que estudam, que têm relações sociais, que trabalham, né? Que alimentação balanceada, atividade física. Então, imagine que a pessoa está lá no quarto, solitariamente. Ela está perdendo todos esses estímulos para o cérebro dela. Então, não só a química pode estar lá corroendo um pouco o cérebro, mas ela também está sem o estímulo necessário para esse cérebro se desenvolver.
Tá. É. Bom, nesse ponto, assim, eu percebo aqui, lê muito, tem toda semana comprar 3 a 4 livros, faz curso, vai para academia, tal, mas eu percebo, assim, um prejuízo já cognitivo. Eu sei que lê, mas se pedir para explicar, não sabe. Mas, doutora Andréia está fazendo uma pergunta aqui. Suplementos podem proteger contra oxidação e processos inflamatórios no cérebro? Desculpa, só estão ligando Su- aqui, mas eu já cancelei. Deu? Conseguiu Não, entender, doutora? não consegui porque cortou. Entrou uma ligação na hora que você. Ah, tá. Suplementos podem proteger contra oxidação e processos inflamatórios no Olha, cérebro? não tem nada muito definitivo, não. O que a gente sabe é assim, que bebida piora, cigarro piora, droga piora. A gente sabe que atividade física melhora. A gente sabe que sono melhora, tá certo? A alimentação, se tiver deficiência de vitamina, piora também, tá? Mas normalmente a pessoa que tem uma alimentação balanceada, ela tem o suficiente de vitamina. Então, assim, faz sentido tomar alguma substância antioxidante, né? N-acetilcisteína, papapá, não tem nenhuma evidência nesse sentido, tá? E aí eu sou muito cuidadoso, porque tomar essas vitaminas, não sei o que, é caro pra caramba, né? Então, às vezes pode ser muito caro. Não sei se vocês têm na farmácia, mas vitamina já foi barato. Hoje em dia é caro pra caramba. Verdade. Então, assim, é melhor uma alimentação balanceada, equilibrada, natural, do que ficar comprando suplemento, tá certo? E evitar aquilo que com certeza faz muito mal: cigarro, bebida e droga. Até hoje, quando eu estava no hospital com a minha filha, o médico entrou, aí perguntando, eu falei assim para ele, doutor, o que que é melhor consumir? Ele falou, tudo aquilo que você descasca, nada que você abra. Nada que você É, desempacote, mas tudo aquilo que você descasca. Eu falei, olha, ele falou, porque ali nesses alimentos contém tudo aquilo que o organismo necessita, né? Eu falei assim, puta que forma bacana da gente lembrar, né? Tudo que descasca e não aquilo que você eu abre. gostei, porque foi Desempacote. exatamente isso. Eu sei que assim, todo mundo quer uma coisa milagrosa, né? Assim, tipo, eu quero uma pílula para emagrecer, uma pílula para ficar bonito, uma pílula para não sei das quantas. Mas Opa. tem coisa que é o beabá, entendeu? Que é o dia a dia, assim, que é se alimentar direitinho, atividade física, dormir bem, evitar excessos de toda forma. Isso é o que está muito comprovado. Quem te oferecer qualquer coisa mágica, desconfie, tá certo? Porque se realmente fosse tão mágica assim, né? Todo mundo já sabia. Eu me lembro que o ano passado lá no Brain tinha um rapaz, ele estava apresentando, eu não me lembro se é médico, não me recordo, onde ele falou da importância do jogo de xadrez, o quanto ajuda, que eu acho que já estava até sendo comprovado cientificamente, eu não sei, é que o jogo do xadrez, ele realmente ele atua bastante, né, nessa parte Eu cognitiva, até né? organizei, eu acho que essa atividade, né? Foi o Rafael Leitão, que foi Eu, um foi. campeão brasileiro de xadrez, 7 vezes campeão brasileiro de xadrez. Olha, o xadrez é um bom estímulo cognitivo, tá? Ele não é, assim, especificamente o xadrez. Você gosta de palavra cruzada, Uhum. aquele sudoku, né? Você falou da leitura do seu filho, né? Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter é o quanto que aquilo ele está conseguindo realmente absorver, né? Porque às vezes as pessoas vão ali dando uma lidinha, mas não tem ali uma concentração, né? Então, os jogos, eles podem ser muito interessantes para estimular esse raciocínio, né? Desenvolver memória, concentração e tal. Mas aí não precisa ser jogo de xadrez. Isso é um joguinho de dama, um gamão, né? Um sudoku, palavra cruzada, caça-palavra. Tudo isso pode ser muito bom, mas desde que a pessoa não esteja com sintomas, tá? Aí a gente volta um pouco para essa discussão anterior. Se ele está sintomático, tudo é muito complicado, assim. Aí é aquela coisa que vocês, mães, têm mais da experiência do que eu, né? Não adianta dialogar com delírio, né? E também não adianta a gente falar aquilo que eles não querem fazer de jeito nenhum. É Aí complicado. oferecer, né? Aí uma coisa que é legal é isso, assim, vai lá e ó, tá aqui. E vai tentando. Uma hora encaixa, um monte de vezes não encaixa. Eu acho que o mais dificuldade, né, Sara, assim, eu falo como médico, mas acho que vocês, como mãe, podem falar até mais do que eu. É como suportar a frustração, né? Porque tenta de um jeito, aí não dá, tenta de outro, não dá, tenta de outro, não dá. E uma hora dá, por algum motivo que a gente não sabe, né? Mas tem que continuar tentando, né? De tentativa em tentativa, uma hora
acha alguma coisa. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, daí eu passo para a Josi. Doutor, quem toma Invegatrinza pode tomar Monjaro? Pode, pode. O Mounjaro, ele atua em outra via, né? É análogo de GLP-1 e atua também em outra substância ligada à saciedade. Eles não têm nenhuma relação. O Invegatrinza, o palmitate paliperidona trimestral, ele é uma medicação que atua na dopamina, tá certo? Não tem problema nenhum, tá? Que eu saiba. Tem que fazer uma avaliação de enzima hepática, mais por conta da tirzepatida, né, que é a substância aí do Mounjaro, porque eles podem dar um pouco de hepatotoxicidade. Por outro lado, o palmitate paliperidona não tem metabolização hepática, então é até uma medicação relativamente segura, tá? Na verdade, eu acho que eu vou fazendo mais umas que tem aqui, doutor, para daí a gente passar já para a Josi. Aqui tem a Lídia que pergunta se a pessoa com esquizofrenia pode viver sozinha. Olha, sim, eu tenho um paciente que mora sozinho. Vocês devem ter também conhecidos, né? Assim, tudo depende, de novo, tem uma combinação de uma gravidade de doença ou menor ou melhor resposta ao remédio e de ter condições, né, de financeiras, tal, de se prover. Mas eu tenho alguns pacientes, não é um só não, que moram sozinhos, tá? Coca-Cola e café e energético, venenos, né? Não pode em excesso, né? Não pode em excesso, tá certo? Assim, pouquinho de café não vai fazer mal nenhum. Energético, eu acho que nada de bom vem do energético, tá? Mas o cafezinho, a Coca-Cola com moderação, né? Não tem problema. O problema também é somar, né? Aí eu tomo 3 cafés, 2 Coca e um energético. Aí virou uma bomba, né? Então Uhum. não é bom. Então tudo em excesso é ruim. E o energético, ele é uma substância que tem um certo grau de estímulo, assim, né? E aí, se você fica muito estimulado, isso acaba deixando mais ansioso, atrapalhando o sono, acelerando o coração, pode dar crise de pânico. Então, evitar o excesso, tá certo? Tudo que é em excesso faz mal. Agora, pessoalmente, eu não acho o energético, em especial, uma coisa boa de modo algum. Um pouquinho de café, um pouquinho de coca, ok. Lembrando que a coca, se tiver açúcar, é uma bomba calórica, né? Então, e aí a gente entra no outro problema, que é o ganho de peso que os pacientes apresentam porque fica tomando muito bebida adocicada. Antes da outra pergunta, eu só quero agradecer aqui a presença da Luciene Redonda, nossa querida Luciene, que está aqui hoje. Doutor, a Rosilene pergunta: meu filho toma Invega comprimido 12 miligramas, mas ouve vozes todos os dias e interferências na mente. Teria de ser revista a medicação? Tem sim, porque 12 já é uma dose alta, né? A dose máxima do paliperidona oral, tá? Tem que verificar se ele não tem, na verdade, resistência ao tratamento ou refratariedade. Aí, no caso, tem que discutir clozapina. Não posso falar especificamente do caso dele, mas dá para falar, 12 miligramas é uma dose boa. Se ele tá... Aí lembrar, né, pessoal? Vocês também. Eu fico falando as coisas, mas as mães tudo já sabem disso, né? Não adianta o médico passar e o paciente não tomar. Então, assim, primeira, segunda, terceira, quarta hipótese. Tá tomando direito o remédio? Você tá checando se ele tá tomando? Deu e deu uma aguinha, pediu para abrir a boca. Se não fez isso, eu já quebrei a cara tantas vezes que eu nem sei quantas vezes o paciente não toma o remédio. Então, o que eu diria é que, primeiro, checar a adesão, mas vamos considerar que ele está tomando o remédio. Então, ele toma 12 miligramas aí há mais de 6 semanas, já tomou outras medicações, o que tem que ser discutido é se ele não tem indicação de clozapina. É uma ideia que a gente sempre dá é que deu comprimidinho, faz ele conversar, faz ele conversando, porque enquanto ele vai falando, Tem que vai diluindo, vai dissolvendo. Aí deu um tempo, para de conversar. Hã? Já aprendi duas coisas na live. Primeira, tudo o que é que pode, tudo que não abre, né? Tudo que descasca. Então é isso, né? Primeiro ensinamento que eu aprendi. Segundo, dá o remédio e segura meia hora de conversa. Faz Ninguém, ele na conversar. pior das hipóteses, o remédio vai dissolver na boca, né? Assim, Exatamente. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. Outra coisa, como diferenciar a depressão inerente à esquizofrenia da depressão que acomete as pessoas em geral? é, é que assim, depressão é depressão, tá? Depressão é tristeza, falta de ânimo e tudo. Eu vou dizer o que eu entendo dessa pergunta. Existe o que a gente chama de sintoma negativo, tá?
O que é o sintoma negativo? A pessoa fica sem ânimo, sem disposição. Então, é aquela coisa, né? Assim, eu tinha uns pacientes queridos, assim, que ficavam o dia ali assim, televisão, naquela deles ali e tal, e não tem, assim, essa coisa de sair. Você chama para sair, muitas vezes não quer. Então, isso é sintoma negativo. Isso não é depressão. A pessoa não está triste, ela não está desanimada. Se você perguntar como é que tá a vida, ela vai falar, tá ótima, minha vida. E a gente que fica incomodado de ver uma pessoa jovem, desvitalizado, desinteressado, tá? Isso é sintoma negativo, tá? Agora, o que é a depressão na esquizofrenia? Pode acontecer? Pode. Então, uma pessoa com esquizofrenia tem é, uma vida com questões iguais a todo mundo. Pode ter uma desilusão amorosa, pode sentir uma autoestima baixa, né, e tal. Então, como é que a gente avalia isso? Tristeza. Então, não, sintoma negativo não tem tristeza. Eu me sinto triste. Não é sintoma negativo. A minha vida eu não sou tão bom quanto as outras pessoas, autoestima baixa. Isso não é sintoma negativo. Desesperança. Ah, nada vai ser melhor. O futuro não traz nada bem. Desesperança. Não é sintoma negativo, é sintoma depressivo. Tá? Vontade de morrer. Não é sintoma negativo, é sintoma depressivo. Tá certo? Então, a distinção do sintoma negativo primário dos sintomas depressivos que podem acometer as pessoas com esquizofrenia se faz por esses sintomas centrais do núcleo depressivo. O que não adianta é a gente ficar avaliando falta de ânimo, porque tem sobreposição, sono, porque tem sobreposição, apetite, que tem sobreposição, e cognição, que tem um monte de coisa, que são sintomas que também podem acontecer na depressão. Mas tristeza, baixa autoestima, desesperança e ideação suicida são nucleares de uma síndrome depressiva que pode acontecer na esquizofrenia. Outra pergunta, TKP pode trazer algum problema hepático? Pode, o ácido valproico, né? O ácido valproico é um anticonvulsivante. Ele não tem uma indicação formal na esquizofrenia, tá? Tem alguns estudos para potencializar quando a pessoa toma clozapina, etc. Normalmente usa para prevenir convulsão mesmo. E a gente sabe que ele é uma medicação que pode ter alterações de enzimas hepáticas, tá certo? A combinação ácido valproico com clozapina, especialmente, tem que ser. Não é que é proibido usar, tá, pessoal? Também não vai. Ah, meu filho está tomando. Não, não. Cada paciente é um, tem que fazer o exame, avalia a enzima hepática. É que essa combinação tem um maior risco de toxicidade hepática, mas se os exames estão normais, os exames estão normais. Então, assim, o ácido valproico ele exige um acompanhamento de enzimas hepáticas, mas é um remédio que para convulsão ele é bem indicado e que eventualmente pode ter outros usos. Na doença bipolar ele é muito utilizado, ele é considerado tratamento de primeira linha. O Hugo está perguntando, quem tomou lanzapina de 5 miligramas em dose baixa consegue viver bem e manter a doença? Olha, eu acho que as pessoas variam muito, assim, né? Eu tenho pacientes com 10 de Holanda que vivem bem, tenho pacientes de 15 que vivem bem. Eu acho que a questão é assim, você tem que tomar uma quantidade de remédio que impeça você de ter sintomas, que previna uma nova crise, né? Porque a gente sabe que a pessoa que já teve crise vai ter de novo. E também, ao mesmo tempo, o balanço difícil é não ter efeito colateral, né? Assim, ou efeitos colaterais que atrapalhem. Então, acho que se você está com 5 miligramas e você está sem sintomas, você está sem crise há algum tempo e está com baixo nível de efeito colateral, segue a tua vida e viva da melhor forma possível, tá bom? Minha filha toma quinzenal Invega, Clopixol e 200 miligramas de clozapina. É muito. Olha, eu sempre tomo cuidado para falar é muito, é pouco, porque cada paciente é um paciente, né, pessoal? Cada cabeça é uma cabeça, e tal, assim. É, eu não sei se eu entendi direito, mas o Clopixol é uma medicação que pode ser injetável, né? A gente pode usar 15 dias ou até um mês. O Invega tem oral e tem injetável. Não é muito comum se aplicar duas medicações injetáveis, assim, tá? Isso que eu posso te dizer. Não sei se é uma transição e tal. Mas, assim, parece tomar 3 antipsicóticos normalmente não é o que a gente preconiza. A gente normalmente preconiza um, eventualmente se acaba combinando um, tá certo? Então, que é isso que eu posso falar. Me soa, assim, um pouco estranho e acho que vale a pena discutir qual que é o plano. Agora, às vezes isso acontece numa transição. Ele está tomando um remédio, eu vou fazer uma nova medicação, e na transição você tem uma sobreposição de medicações, porque a gente preconiza troca cruzada. Então, assim, não é o preconizado ficar tomando 3 antipsicóticos, tá? Mas isso depende de caso a caso.
À medida que a gente tem que olhar, primeiro, segurança, se ele é efeito colateral, se o efeito colateral está controlado ou não, resposta ao tratamento, tá certo? E, dentro do possível, sempre minimizar o uso de medicação. Eu vou fazer a última agora, daí eu passo para a Josi a bola. É da Luciene Redondo. Doutor, pode falar brevemente sobre a associação de esquizofrenia com autismo? Temos visto uma crescente de questionamentos nesse sentido. Como discernir? Perfeito. A gente até acho que discutiu isso em outra live, não foi, Sara? Teve uma live que a gente fez sobre. Sua esposa participou também, né? Foi assim. Vamos lá, pessoal. Pode ter os dois? Pode, tá? Não tem nenhuma exclusão. Por exemplo, não dá, tá, pessoal? Não dá para ter esquizofrenia bipolar. São diagnósticos que não podem ter. Ou é bipolar ou tem esquizofrenia. Ou tem o tal do esquizoafetivo, que é outra discussão. Mas os dois ao mesmo tempo não pode ter. Agora, autismo e esquizofrenia, pode ter? Pode. Como é que a gente faz a distinção? A pessoa que tem autismo, ela nasce com autismo, tá? Ah, mas quem tem esquizofrenia já não nasce com predisposição? Nasce, mas ela não tem alterações comportamentais visíveis até a adolescência. Já no autismo, não tem como ter autismo e não ter alterações desde a primeira infância, tá certo? Então a pessoa já tem uma alteração de teoria da mente, da capacidade de sociabilizar logo no comecinho, tá certo? Então, o que é que a gente vê normalmente? A pessoa com autismo, ela tem o maior risco de desenvolver quadros psicóticos e esquizofrenia. Eu tenho vários pacientes com autismo e esquizofrenia, vários, tá certo? Então, assim, mas a história ela tem claramente um quadro de autismo, e aí lá nessa idade mesmo que a gente está acostumado, final da adolescência, início da vida adulta, vai lá e desenvolve um quadro psicótico e precisa tomar um antipsicótico a partir daí. E é relativamente comum entre as pessoas que têm autismo, tá? Agora, eu hoje mesmo estava discutindo um caso de um paciente que eu avaliei ele deve estar com 20 e poucos anos, 22, eu acho, e ao avaliar ele, eu achei que tinha muitas características de autismo. Então, mas ele também tinha tido um quadro psicótico, tá? E aí eu fui avaliar direitinho como é que foi, né? O desenvolvimento dele e tal. E tanto o pai como a mãe foram muito claros de que ele não tinha uma alteração de comportamento precoce. Toda essa alteração que a gente viu foi depois do primeiro episódio psicótico. Então, nesse caso, por mais que ele tenha um certo isolamento, uma alteração da capacidade de interagir, isso foi uma ruptura que aconteceu pós-esquizofrenia. Então, nesse caso, não é autismo, é só esquizofrenia, tá certo? Então, isso ficou claro, dá uma série de dúvidas e tal, mas esse que é o jeito que a gente faz, em linhas gerais, o diagnóstico diferencial. Agora passa a palavra à nossa vice-presidente. Vamos lá, Tem algumas perguntas aqui que já foram. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Então tá. Tem algumas perguntas aqui até que já foram respondidas, né? Que é sobre a não continuidade do tratamento, a parar o tratamento, né? A gente tem uma mãe aqui que o filho dela estava super estabilizado há mais de 3 anos, sem sintoma algum. Aí ele já chegou a tomar até 900 de clozapina, fez ECT, fez um tratamento bem longo. E agora estava assim muito estabilizado, muito bem há mais de 3 anos, sem nenhum sinal de nada, assim. E de repente ele foi no médico, o médico disse que ele não tem esquizofrenia, e aí ele parou a medicação. E agora já está desde fevereiro sem medicação. Então ela está bem preocupada, porque o médico disse que ele não tinha mais, então ele não quer mais tomar remédio, nenhuma medicação. E aí ela pergunta, né, porque o senhor já falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa de parar a medicação até de maneira abrupta também, né? E se tem alguma coisa que ela possa fazer, porque ela está bem preocupada, né? Vamos por partes, assim, né? Que bom que o filho dela evoluiu bem. Acho que isso deve ser fruto de muito cuidado dela, né? De muito. E também lembrando, né, pessoal, que eu falo do cuidado, assim, mas depois que eu comecei a falar com a Sara, com vocês também, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. Tem paciente, tem pessoas com isso que a gente faz de tudo e ainda não respondem, tá? Porque são quadros mais graves, que a gente ainda tem que entender melhor, tá? Felizmente o caso dela foi um caso que respondeu, né? Que fez o tratamento, tratamentos até CT e tudo, e respondeu. Tem uma situação em que a gente discute para tratamento, que não me parece ser o caso dela,
que é o paciente que tem só um episódio psicótico, trata, responde e fica pelo menos 2 anos totalmente bem. Nesse caso, se discute para a medicação. No caso dela, não me parece ser isso, porque ele fez ECT, papapá, então ele deve ter tido vários episódios psicóticos. Tá? Então, o que é que a gente sabe? É mais de 90% de chance dele recair. Pode ser que recaia dentro de um mês, dentro de 2, dentro de 3. Eu já tive um paciente, viu, pessoal, por isso que eu estou muito cuidado, assim. A gente sempre quer o melhor, né? E quer que o paciente vá para frente e tal. E aí teve um paciente super grave que eu acompanhava, que ele ficou muito, muito bem. E aí teve um período que ele estava na faculdade e ele parou de tomar o remédio. E eu falei, olha, não sou a favor, mas você vai me atualizando e tal. Nos 6 primeiros meses, ele ficou ótimo. Eu até falei, nossa, eu tenho que aprender, viu? Esse negócio aí que a gente estuda não é bem assim, não. Deu 7 meses, ele teve uma baita crise e nunca mais voltou ao que ele era antes, entendeu? Então, assim, então acho que tem que esclarecer que ele não precisa tomar remédio em dose alta, tá certo? Que ele pode tomar um remédio, assim, talvez para convencê-lo, né? Uma dose mais baixinha, né? Um remédio de manutenção, afinal ele está assintomático, mas que é muito importante, por quê? Porque se ele tiver uma nova crise, a gente não sabe como sai, como volta. Pode ser que seja, sabe, nunca mais responda da mesma forma. Recentemente eu tive um paciente nesses mesmos termos, ela teve 3 episódios, eu tenho uma hipótese para ela de um quadro esquizoafetivo. Ela estava tomando medicação injetável, mas por um problema do convênio, ela ficou sem a medicação e ela está há 3, 4 meses sem medicação. E eu venho assim no pé dela, ó, não vai ficar sem remédio, pelo amor de Deus, você está bem, está dando aula, está fazendo tudo, deixa pelo menos uma coisa aí para você tomar, né, uma dose baixa e tal. E aí a gente veio, e ela me mandou mensagem hoje dizendo que voltou a tomar o remédio. Então talvez a negociação seja disso, olha, toma alguma coisa, sabe, para prevenir. Não é a mesma dose que a gente usa para interromper, mas assim, mais de 90% de recaída e o risco muito grande. Então o que a gente pode fazer é dar informação para que ele possa evitar essa recaída que pode ser muito dramática. Pois é. E tem uma mãe também, doutor, que ela tem o diagnóstico, o filho dela tem um diagnóstico de esquizofrenia e tem de encomprese também. Ela gostaria de saber se está relacionada à psicose, à esquizofrenia ou se são doenças distintas. Tá. Encoprese é quando você tem uma perda de fezes de forma inapropriada, né? Muito comum em criança, né? Criança tem encoprese, mas no adulto não é comum, tá? Não é comum. Por incrível que pareça, né? A encoprese está ligada, sabe ao quê? A constipação, a prisão de ventre. A pessoa tem a prisão, né, de ventre, tem a constipação intestinal, né, como a gente chama, e aí tem uma hora que acumula e cai, né? Porque fica um volume muito grande. Então, tem que ver qual é a causa, se tem associado ou não o que a gente chama dessa encoprese retentiva, né? Que é a encoprese que é associado à retenção das fezes. Se for esse caso, não tem nada a ver com psicose, mas pode ter a ver com as medicações. A gente tem algumas medicações que podem dar retenção. Vocês sabem quais são? Qual que dá bastante prisão de ventre? Clozapina. Clozapina, Clozapina. Zapina, Aspina. isso. Aspina, né? Quetiapina. Todas as medicações que têm ação anticolinérgica, tá? Essas medicações elas podem afetar, né? Então, tem que fazer. Então, se o paciente tem a encoprese, tem que fazer uma orientação, tá? Estou só escutando um chorinho aqui das minhas filhas, depois eu vou ter que ver o que que é. Mas assim, então basicamente, encoprese, perda de fezes, tem que fazer o quê? Alimentação, tem que fazer o que mais? Educação, tem que fazer o que mais? Ver se tem algum efeito de medicação. Se tiver efeito de medicação, tentar ver se é possível trocar ou reduzir a dose. Se fez essa troca, também tem que discutir se vale a pena usar alguma medicação para estimular o trânsito intestinal, para que você tenha mais previsibilidade. Lactulona, etc. Né? Não se deve fazer com encoprese, tá? O uso de laxantes que aumentam o bolo fecal, porque aí você pode piorar o quadro. Mas ela disse que ele gosta de mexer nas fezes, ele gosta de tocar aí vamos fezes, aguentando as fezes até poder tocar, mexer, sujar tudo de complicado. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, Josi, viu?
Tem paciente que tem desorganização do comportamento, tá? E se Aham. esse paciente está desorganizado, e é isso que acontece, às vezes mexe com fezes e tal. Teve um paciente no ProESC que pôs as fezes no micro-ondas, sei lá, completamente desorganizado e tal. Aí não tem que ver se, na verdade, não tem que medicar ele direito, tentar organizar melhor, ver adesão ao tratamento, porque desorganização dá de tudo um pouco. A pessoa vira um Uhum. pouco bicho, na verdade, né? Porque ela está ali completamente maluca, né? Assim, no sentido leigo, desculpa usar essas palavras, mas é isso. E aí não adianta você também, com a pessoa que está muito desorganizada, como é que você vai orientar o básico para ela? Aí tem que rever o tratamento de base, porque ele está muito sintomático. Então não me parece ser uma encoprese só naquele paciente que está rígido, que está estável e que tem a perda fecal porque acumulou muito. Aí nesse caso, na verdade, me parece que ele está desorganizado e dentro da desorganização ele tem esse comportamento. Aí nesse caso tem que otimizar o tratamento dele da psicose. Uhum. É a mesma coisa, uma outra que diz que é o contrário, né? O filho tem diarreia, já suspeitaram até de doença de Crohn, mas o médico acabou dizendo que era emocional, mas não fez nenhum tratamento para isso. Olha, Só mesmo a medicação psicótica. diarreia não é comum com nenhuma medicação que a gente usa, tá? Nossas medicações não causam diarreia, tá? Pelo contrário, a maioria, quando afeta, pode causar essa prisão de ventre, tá? Uhum. Uma diarreia sustentada tem que ser feito exame. A gente nunca pode assumir que é do paciente, que é psicológico, sem fazer a avaliação adequada. Eu acho que isso é muito Uhum. injusto, até preconceituoso com as pessoas com esquizofrenia, tá certo? Eu tenho paciente Uhum. com esquizofrenia com Crohn, eu tenho paciente com retocolite ulcerativa, eu tenho paciente que já teve, sei lá, giardíase, entendeu? Assim, então, você tem N causas de diarreia crônica que pode ter intolerância à lactose, entendeu? Porque Uhum. podem ter. Então, muitas vezes as pessoas com esquizofrenia, elas são vítimas de preconceito até por parte de profissionais de saúde, que não dão aos pacientes os direitos a ter os mesmos exames e as mesmas investigações. Diarreia, antes de você assumir que é psicológico, antes de você assumir que é a doença, tem que ser feita uma avaliação cuidadosa das causas de diarreia, como em qualquer outra pessoa. Se não encontrar, Uhum. aí a gente vai discutir. Mas eu desconheço uma diarreia assim psicológica, assim, né? Tem os casos de intestino irritável, e tal, mas não deve ser o caso, tá certo? É muito diferente. Tá certo, doutor. A gente já falou um pouquinho aqui também, mas vale ressaltar, porque a mamãe tá com. O filho dela tomava clozapina, né? Mas ele teve uma regressão muito grande, muita perda cognitiva, apesar de que ele gosta muito de videogame e tal, mas ele teve uma grande perda cognitiva. Aí o médico refez todo um tratamento dele, e aí passou outras medicações, lamotrigina, escitalopram, mas só que a pergunta dela é que ela está vendo que essas perdas cognitivas do filho dela, ele não melhorou com a troca de medicação. Então, ela fica preocupada no se dizem, há algum tratamento, por exemplo, recovery, psicoeducação, para ajudar, o senhor falou dos jogos ali na frente, né? Para ajudar essa perda cognitiva quando ela já está é, permanente, né? Quase que permanente, porque não volta. Então vamos lá. Em Quando a casa, gente meu filho, às vezes eu vejo que é uma criança, tem determinadas situações que eu vejo que é uma criança. Então, acontece, ele quer ir no hospital o dia, mas eu tenho que ficar com ele de braço cruzado. primeiro tem que ver direitinho se ele recuperou, né, dos sintomas, porque, como eu falei, às vezes a gente já está acostumado a coisas tão graves, né, Josi e Sara, e aí a gente, não, mas ele está com sintoma, mas tudo bem. Não, se ele está com sintoma, a cognição dele não vai estar bem, não, porque ele está com sintoma, entendeu? Então, primeira coisa, tem que tentar buscar a tal da remissão, tá? Dois, Tá. às vezes demora um tempo. Eu tenho alguns amigos, né, com esquizofrenia e tenho pacientes, tenho alunos, né, que têm esquizofrenia, e às vezes uma crise psicótica leva até um ano para melhorar, assim, para voltar ao que estava antes. Então tem uma questão de tempo. Qual que é o tempo? Faz pouco tempo? Tempo. Tem um amigo que eu posso falar aqui o nome, porque ele já, né, todo mundo conhece ele, o Jorge de Assis, e o Jorge falou que normalmente ele percebe que leva 2 anos depois que ele tem uma crise grave para voltar ao que ele estava antes, né? Então, Uhum. vamos supor que ele está estável e a gente não quer ficar esperando de braços cruzados.
Então, a estimulação cognitiva, ela ajuda. Existem protocolos de remediação cognitiva, tá certo? Que é uma série de estímulos que você pode fazer. Agora, é caro, não é acessível. No Brasil, a gente nem tem tanto protocolo. Tem um protocolo que a gente está fazendo lá na Escola Paulista, mas que ainda está em pesquisa, que é a doutora Ana Olívia. Até já fez, acho que, live com vocês também. Poxa, mas eu estou lá na minha casa, o que que eu posso fazer? E aí, ó, tem aplicativo, tem um que chama Lumosity, que ele é até gratuito, uma parte, depois você pode pagar, né? Ele faz vários estímulos cognitivos crescentes, que ele vai... E aí pode ser que a pessoa tenha mais facilidade de engajar, né? Mas qualquer coisa, poxa, eu não tenho um aplicativo e tal. Faz o tal do livrinho do Sudoku, faz esses livrinhos que isso pode ser um estímulo. Lembrar também que o corpo está intimamente ligado à parte da memória e cognição. Isso quer dizer que se você tiver ali, como é que se diz, atividade física regular, uma caminhadinha pelo menos, isso também já pode ajudar na parte cognitiva, tá bom? Uhum. Tá bom, doutor. A gente está com uma mãe também que está com um filho internado, né? E ela fala sobre muito de que lá no hospital eles falam que ele tem esquizofrenia refratária. E ela pergunta sobre qual é o índice de estabilização, né? Mas também o senhor já falou que essa questão de estar parando o tratamento, recomeça, para, recomeça, para, Mas né? dá para dar uma resposta geral para ela. Assim, ó, nosso estudo, a primeira revisão sistemática que analisou isso na literatura, fomos nós aqui no Brasil que fizemos, né? Deu 37%, mais ou menos. Então, 37% das pessoas com esquizofrenia vão ter esquizofrenia resistente. Uhum. Quando você está no primeiro episódio psicótico, em torno de 20% são resistentes. E os outros 20%, né, que vai dar os 36%, desenvolve ao longo do tempo. Tá certo? Uhum. Tá. Dos que são resistentes ao tratamento, todos têm indicação de um único remédio que chama clozapina. Tá certo? 60% desses pacientes vão ter uma resposta à clozapina. Tá? Então, 30 a 40% não vão responder à clozapina. Quem que vai ter mais dificuldade de responder à clozapina? Primeiro, quem levou mais tempo para começar a clozapina. Então, se tem um monte de recaída, papapá, é mais difícil. Por isso que também, assim, um dos primeiros casos aí que vocês falaram, paliperidona 12 miligramas, tal, não sei o que, não está respondendo. Tem que avaliar se for resistente, não pode ficar adiando entrar clozapina, porque senão você está comprometendo a resposta à clozapina. Tá certo? Então, Certo. 60% dos resistentes vão responder à clozapina. Quem não responde, aí você vai potencializar a clozapina ou discutir ECT, tá? Aí vai ter uma porção de pacientes que são super resistentes, que não respondem a nada. Aí você vai fazendo combinações de remédios até tentar chegar a alguma situação de melhora de qualidade de vida. Doutor, aí tem assim também essa questão dos sintomas negativos, que sempre são os que se agravam um pouco mais, né? Nesse processo de troca de medicação. O senhora, nas suas pesquisas, né? Com a idade, a tendência é piorar os sintomas negativos. Assim, olha, o que com certeza piora o sintoma negativo é a cronicidade. Cronicidade é diferente de idade. A pessoa pode envelhecer e envelhecer bem com a doença. Eu já tive pacientes até mais idosos que estavam relativamente bem. Agora, qual que é o problema com a idade? É que a pessoa também já teve mais crises. Então, certamente a pessoa que tem mais crises evolui com mais sintomas negativos, tá? Pela gravidade, pela cronicidade da doença. Agora, dá para sim, uma pessoa com sintomas bem controlados, envelhecer bem com a doença. Eu atendi uma pessoa faz muito tempo, ele devia ter uns 60 anos de idade, e estava super bem, todo com, sei lá, 1 miligrama, 2 miligramas de risperidona, bastante funcional até, né? E até foi uma surpresa boa, assim, de ter visto esse paciente, porque dá uma esperança, né, de que dá para envelhecer bem com a doença. Mas aí eu acho que uma pessoa que tratou direitinho, tratou a vida toda, não tinha uma doença tão grave de base, então deu para viver direitinho, tá? Uhum. Doutor, com todo esse encaminhamento de medicações, se fala pouco pelo menos não é que se fale pouco, mas os pacientes resistem mais à terapia, Uhum. né? E uma coisa que se fala bastante que é o recovery, né? Como é que o senhor vê isso, esse tripé? Porque a gente sempre fala de medicação, porque eles geralmente são resistentes, né?
Isso. Inclusive nós mães, né? Eu tive um tempo que eu fiz terapia para conseguir entender por que que meu filho não fazia terapia. É bem complicado deles, até porque, como o senhor falou lá no começo, né? A questão financeira pesa bastante, os planos de saúde estão bem complicados e a manutenção desse tratamento com terapia é bem É, difícil, né, doutor? é difícil. Eu falo assim, né? Assim, por exemplo, eu vou usar um exemplo, tá, Josi? Depois vocês me falam se faz sentido ou não para vocês, porque a gente, médico, pensa umas coisas, depois as mães falam, não tem nada a ver isso aí. Mas assim, por exemplo, perda de peso. Todo mundo sabe o que precisa fazer para perda de peso. Você precisa fechar a boca. É fácil? Não. Quase ninguém faz. É o que. Qual é o pior do tratamento? É perda de peso. É pior do que esquizofrenia. Ninguém faz. Então tem que fazer perda de peso. Ninguém faz. Atividade física. Ninguém faz. Aí surge um remédio que vai lá e todo mundo perde peso. Todo mundo quer, né? Então, terapia é trabalhoso, né? Você tem que se envolver, você tem que se engajar, te exige. Um bom terapeuta vai te levar no teu limite. Por exemplo, eu tenho pacientes que não gostam de terapia, porque ao fazer a terapia, eles se dão conta das limitações dele, né? Então, a terapia ela é mais trabalhosa, mas a gente tem que tentar oferecer algo nesse sentido, né? Poxa, eu não estou conseguindo oferecer terapia, tá? Tem uma coisa mais simples, um joguinho de futebol que ele pode fazer com os primos, uma caminhada que ele pode fazer com você, um passeio até a padaria. Então, vai tentando tirar, porque o objetivo é dar estímulo de vida e possibilidades dele sair daquela reclusão dele. E aí, talvez com isso, apareçam outras oportunidades. Então, o desafio do bom terapeuta é alinhar uma coisa que leva ele para o limite dele, que permite ele crescer, mas que também seja agradável. E aí, eu acho que tem essa questão também dos recursos, né? A gente tem uma rede que no CAPS, eu acho que ele é pouco eficiente para oferecer isso, né? Porque só aqueles pacientes que aceitam ir e tudo, e não é todo mundo que aceita. E a rede particular é inviável para a maioria das pessoas, né? Então é difícil. Mas eu acho que assim, as considerações que eu faço é isso: dá trabalho fazer terapia e é caro. Mas assim, quando a gente consegue encaixar, o ganho é muito grande. Agora, não deu Mas para tenta fazer essas coisas que vocês fazem, que vocês mães são melhores do que a gente para fazer, né? E mãe fazer tudo, até não, aula mas de dança, sabe? Ser levado no forró, não sei, cada paciente tem alguma coisa que gosta, né? Eu vejo que lá é porque shows, não gosta, Sara? Cara, o negócio você quer ir para clube de tiro. Vixe, Maria, aí eu já fico preocupado. O negócio de arma. não, mas o senhor falou bem a verdade, assim, né? A questão da perda de peso. Nós, né? Muitas de nós, mães cuidadoras, estamos nessa fase da menopausa, então há um certo descuido, né, com a nossa saúde, a nossa saúde mental também, né? Ela é baseada praticamente pelo que a gente ouve nos grupos, com medicação, né? Poucas de nós investimos em terapia. A gente às vezes vê no grupo também, a gente oferece, tem mães que oferecem cursos, né? Cursos de artes manuais, crochê, porque são terapias boas para a gente, né? Algumas mães até ganham dinheiro porque elas não podem sair de casa, muitas por causa do cuidado com o seu familiar, e é uma maneira também de vender, às vezes, um crochê, uma pintura, enfim, né? E muitas também não querem, estão tão desanimadas, eu não sei se é o desânimo de não tratar uma depressão ou o desânimo de não conseguir mais correr atrás de muita coisa, a gente esquece que tem que cuidar do corpo, da mente, porque muitas de nós, eu me incluo, né, e a gente também lê muito lá nos grupos, o que será do meu filho quando eu partir, né? Mas a gente também tem que se preocupar na qualidade de vida que a gente vai ter, porque às vezes eu posso estar com 80 anos, eu posso chegar a 80 anos e que qualidade que eu vou ter de vida quando eu chegar de 80 se eu não me cuidar agora, né? Então, eu tenho que cuidar do meu corpo agora, da minha cabeça agora, porque se eu ficar velha para cuidar dele, eu tenho que estar bem. Se eu precisar, com 70 anos, da ajuda dele até para calçar uma meia, aí não estou envelhecendo com qualidade também, né? O envelhecer com qualidade é uma coisa que a gente se pega muito lá no grupo conversando, Ah, né?
o que será do meu filho? Mas eu também tenho que fazer a minha parte, né? Eu acho que a mãe tem essa coisa de quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E quando nasce um filho, a mãe tem um parte do coração que fica fora do corpo, né? Que fica no filho. E, e aí, só que é isso, a mãe tem o próprio coração também, tem o próprio corpo, tem a própria emoção que tem que cuidar. E é difícil esse equilíbrio, né? Porque acho que a gente que é pai, não sou mãe, mas sou pai, sei lá, se pudesse fazer pela minha filha, te dar um rim, dar o coração, eu dava tudo, né? Se for preciso, assim, mas não dá, né, pra gente fazer isso, assim. Então, a gente sabe que tem uma coisa que se chama de burden, né, que é a carga do cuidado. E a gente sabe que ela é muito alta na esquizofrenia. Tem uns dados que mostram no primeiro episódio, quase metade das mães deprime, né, ou tem sintomas depressivos proeminentes, assim. Então, e a gente sabe que, assim, quanto mais a mãe fica mal, normalmente pior a evolução do filho também, tá? Então, é fundamental que a mãe se cuide, tá? Também procure tratamento, acompanhamento, aconselhamento e apoio. O que eu acho muito bacana da AME é que vocês dão muito apoio uma para outra, né? Acho que essa escuta, saber que vocês já passaram por isso, que a gente chama de apoio por pares, né? Que chama peer-to-peer em inglês. Isso é muito, muito, muito importante. Então, o que vocês estão fazendo com essas lives, que vocês fazem nos grupos, é duro, porque vocês têm que acolher muita dor e sofrimento de outras mães, mas é muito, muito positivo, porque vocês estão dando um apoio que muitas vezes elas não têm de outras formas, tá? Então, assim, é fundamental que a mãe se cuide, tá? Para ela cuidar bem do filho, ela vai ter que cuidar de si mesma. E, eventualmente, quem sabe vocês possam se cuidar juntos. Mas eu sei que é um caminho difícil. Só que tem que ter essa mentalidade. Tipo, Josi, não é porque vai envelhecer, é hoje, Deixa, tá? deixa eu fazer um comentário, doutor, interrompendo, assim, mas enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando em outra coisa, eu viajo, vou longe. Nesses eventos que a gente vai, nesses congressos, simpósios, né? É lógico que a gente sabe que é muito voltado para médico, para psicólogo, neurocientista, né? Mas eu acho que é importante um espaço para a família, para a gente falar, né? Eu tenho participado de vários, sempre estou, né? Gosto de vez em quando de ouvir as palestras para aprender, trazer para as mães. Mas eu acho que é tão importante, sabe, a gente ter um espaço de fala também para os médicos, Uhum. né? Como foi uma vez em São Paulo, lembra? Que eu falei, que eu levei alguns casos. Me lembro que até o Rodrigo Bressan chorou. No simpósio do Proesc, né? Isso, o simpósio do Proesc, que foi tão bacana, porque além de mães estarem lá, tinham psiquiatras, psicólogos, eu achei que foi muito importante isso, a gente levar também aquilo que a gente enfrenta, porque eu não sei se o médico psiquiatra, me desculpe se eu estiver errada, né? Eu não sei se o médico psiquiatra, às vezes, às vezes ele enfrenta aquilo que nós enfrentamos de fato, como por exemplo, eu não sei se vocês se deparam com o paciente em surto psicótico, se vocês ficam frente a frente com eles, entendeu? Eu estou falando por mim, pela minha experiência aqui em hospital com meu filho, ou do caso sabe, de paciente viver de uma forma assim insalubre, uma coisa horrível, ou de atear fogo no corpo. Eu não sei, esse contato do médico com o paciente e a família. Então, eu, quando dou as palestras aqui nas universidades, eu levo muito esses casos. Eu levo casos eu levo vídeos de pessoas em surto psicótico, surtos assim, sabe? E eu não sei se às vezes o médico ele tem esse contato direto, ou se ele pega às vezes só quando ele já saiu, que a equipe de enfermagem tirou do surto, e daí o psiquiatra é que entra em ação. Olha, eu até acho que a gente tem contato, porque a gente faz, né? Sim. Pronto-socorro. Lá no CAISM mesmo, todos os residentes passam em pronto-socorro, tá? E todo mundo tem uma história, né, para contar. Mas eu acho, Sara, que você está falando de um outro tipo. Porque é diferente o que vocês passam, né? Por exemplo, eu enfrento isso dentro de um hospital. Na pior das hipóteses, dentro de um consultório. Tipo, paciente de crise no consultório, quebrou um monte de coisa, ficou, né, tentou me agredir, essas coisas eu já passei também, né? Mas é diferente você ter o seu filho, entendeu? Tentando te agredir. É outra coisa, entendeu? Outra vivência. Então, eu sou muito favorável a isso, viu, Sara? Assim, e por isso que no simpósio do Press que a gente sempre teve esse espaço, né?
era um simpósio que ele até ficava assim meio a meio, porque ele não era só para profissional, também não era para família, né? Mas que bom ouvir que isso foi importante para vocês. Eu tenho um compromisso aqui, claro, né, Sara? Toda vez que vocês me pedem, eu tento dar um jeito de encaixar vocês nos eventos, né? Com certeza. Do Brain do ano passado, né? A gente lutou lá e tinha coisa da taxa. Isso eu não tô de novo. Aí a gente foi lá e tentou, né? Agora nem todos os eventos eles têm esse espaço. Eu vou assumir um compromisso com vocês. Eu vou dar um jeito de encaixar vocês já em um evento esse ano, porque eu acho que independente de os psiquiatras se deparam, eu diria assim, o psiquiatra não se depara com o que uma família vive, tá? Eu acho que Dia a dia, né, doutor? a gente não se depara. Sim, alguns se deparam, muitos não se deparam, tá certo? Porque aí você pode ficar só naquele seu recorte de sintoma, crise, remédio e tal, e você não sabe viver com a pessoa em crise, conviver com a pessoa em crise, com as incertezas que isso causa, né, com o sofrimento, ao mesmo tempo que você tem que cuidar, você sente medo, né? Isso é muito duro. E aí eu acho que é importante vocês terem espaços para poder falar dessa experiência. E aí também, por isso que eu fiquei tão feliz com você estar retomando o começo da live no PCDT, tá? Porque a gente respeita todas as teorias, respeita todos os saberes, mas, pessoal, no final do dia, se não ajudar uma mãe e o filho, o que a gente está fazendo está errado, tá certo? Não está resultando em nada. Então, a gente tem que trazer vocês para a linha de frente para ajudar a gente a dizer o que é que precisa ser feito, o que de fato vocês precisam, tá bom? Então, Até para que muitos entendam, doutor, que a gente costuma ser o porta-voz do paciente, né? E a gente sabe que tem muito médico que não quer escutar a gente. sim, Se chega lá, uma mãe vai falar, não quer saber. Eu não, estou falando com ele, com o teu filho, com o teu marido, sei lá, não quer escutar, na verdade é o cuidador direto, né? Então, felizmente, eu acho na muito prática. importante Nada que esses. nada. Tratamento tem sempre que incluir a família, sempre que incluir o responsável. Isso é o que está, inclusive, preconizado em todos os guidelines. Infelizmente, o que acontece é um sistema que talvez não favoreça isso, que não tenha esse tempo, mas isso é um erro. Inclusive, vamos colocar isso no tal do. Eu sou sugerir, porque eu não estou no PCDT, quem está é a AME, mas eu acho que é obrigação nossa incluir isso como protocolo. A família tem que ser incluída no tratamento. Não existe tratamento que não inclua a família ou o responsável. Esquizofrenia não é uma doença que afeta o indivíduo, que afeta um grupo social. Ele não vai melhorar sem um estímulo a esse grupo social e um cuidado a esse estímulo. Por quê? A mãe adoece junto, o irmão adoece junto, o pai adoece junto. Então, quem vai cuidar só do filho? Como é que vai dar certo cuidar só do filho? Não dá. Tem que cuidar de todo mundo. Porque assim, eu acho que é importante ouvir o que a gente sente, né? O que nós passamos com os filhos ou familiar, uma situação assim, e quanto a gente adoece mesmo, né, doutora? A ponto de muitas mães tentarem suicídio. Uhum. É muito duro, né? Não, é isso que eu falo, Sara, assim, eu acho que sabe onde é que está falhando mais, assim, a coisa? Tá, e tem muitas falhas, mas é no apoio mais concreto, sabe, assim, o apoio financeiro, o apoio social, né, essa coisa hoje, a impressão que eu tenho, é assim, o sistema de saúde público é assim, se a pessoa se encaixa, vai lá, mas e a maioria dos pacientes que não vai para o serviço, que não quer ir, que está em crise, aí, assim, é uma coisa, assim, que não resolve, a gente precisa de mais apoio, né? De pessoas que vão na casa, que vão ajudar a resolver, pessoas treinadas, apoio financeiro, entendeu? Assim, poxa, né? Como vocês sofrem, né? Porque é isso, tudo é caro, né? Nessa vida. Você ter um filho doente em casa é caro pra caramba também. Segurança alimentar. Eu acho que a gente vai precisar, assim, balançar um pouco a estrutura do tratamento e assim, óbvio, eu tô aqui, sou médico, vou discutir remédio diagnóstico, mas não é só isso que vai resolver, entendeu? Tem outras coisas. Então, acho que a gente tem que realmente expandir esse tratamento e que o novo protocolo não fique só em medicação. Até porque a gente, como o senhor falou, né, além de todo o tratamento coletivo, porque tem que ser coletivo, a, a gente se depara com da questão financeira, por exemplo, o peso. Tem vários sistemas, várias dietas que são boas para eles, várias atividades físicas que são importantes, tal, mas sempre vai bater ali na questão
financeira, na questão, ou, né, ou da desestrutura familiar, porque se a mãe está doente, o cuidador está tão prejudicado emocionalmente que não consegue levar o familiar nem para dar uma volta, que é tão bom para ele quanto para ela que está cuidando, né? Então, essa questão da internação é uma coisa que nos pega muito, né? É porque se está em crise, a gente tem que trazer para casa em crise. É muito triste isso. A gente agora, até antes da live, tem uma mãe assim, um caso bem específico do nosso grupo, né? O filho não está em casa, foi no dentista, estava com dor de dente, viram que precisava cuidar do dente do menino, do rapaz. O rapaz teve uma crise, porque ele já estava em crise, teve uma crise, quis bater na enfermeira, aí já chamaram a polícia, o guri já fugiu, agora está a mãe procurando esse rapaz, não sabe onde é que ele anda. Quer dizer, ele estava dentro de uma unidade básica, né? Como é que esse rapaz, tanta negligência, deixa esse rapaz fugir, agora onde é que está esse rapaz? Ele achou Se que a ele está em... enfermeira estava assediando ele, né? Isso, é. É, E aí ela, claro, eu não sei, não estou nem julgando em si o que ele fez, mas assim, ó, dentro de uma unidade de saúde, o rapaz sai, a polícia vem, o rapaz foge e não consegue agora encontrar. Agora, onde é que essa mãe vai achar esse filho? E aí o coração da mãe, como é que tá, né? É. Exatamente. Então, assim, ó, como não adoecer, se tu sabe que teu filho não está bem e está perdido por aí. Não, eles não têm telefone, não têm nada, eles nunca têm nada. Meu filho não sabe. Agora que aprendeu a usar o WhatsApp. Uhum. Então é Doutor, complicado, assim. A gente fica, além dessas situações, isso tudo deveria já estar no protocolo, né? E tem também Eu vejo equipes, que na né? minha cidade, Viu, Josi? que não é nem Por tão grave exemplo, lá quanto. fora você tem equipes que vão, né? Equipes preparadas para poder ajudar as pessoas em casa, entendeu? Como é que você evita internação? Tendo uma equipe que vai na casa, que dá suporte em casa. Aí você consegue, às vezes, evitar ou fazer esse controle. Hoje a gente não tem esse equipamento. Se a pessoa está em crise, Não, a mãe tem que dar um jeito de levar esse rapaz para esse rapaz, essa moça para algum lugar. E se não consegue levar? Ah, vai chamar não alguém consegue. CAPS para ir. Ah, mas existe o agente comunitário de saúde. Vocês conseguem que ele vá? O SAMU vai? Não, Tem que chamar, quando muito, um SAMU e uma polícia que também não é preparada, que não tem uma capacitação. E, poxa, eu acho que está errado. Tinha que ser equipamento de saúde, tinha que ter equipes preparadas. Ah, não dá para ter em toda a cidade? Não dá. Mas, pô, eu estou em São Paulo, a Sara está em Curitiba, não sei onde é que você está, Josi. Catarina. Santa Catarina, a Palhoça, Santa Catarina. Uma cidade grande, não podia ter pelo menos uma ou duas equipes para dar suporte, tá? A gente tem algumas experiências muito interessantes. Depois tem um cara que eu queria conversar com ele, que ele montou um sistema bem interessante lá, se não me engano, em Belo Horizonte, em que tem toda essa organização, um SAMU preparado para saúde mental, não sei o quê, e aí você consegue dar mais apoio para as famílias, entendeu? Assim, não necessariamente para internar, mas para apoiar, né? Sim. Porque o que acontece é que também tem pouco profissional que faz esse cuidado, né? Se está na unidade de saúde, eu cuido. Se não está, você se vira. Né? Eu tive um caso de um paciente que eu não sei se eu deu certo ou não, mas a gente estava discutindo internação. E ontem eu falei com ele, falei com a amiga dele, falei com o pai dele, falei com o advogado, não sei o quê. E aí parece que a gente conseguiu que ele tomasse uma dose um pouquinho mais alta de remédio. A gente já estava para internar. Isso aqui previne internação. É cuidado, é ter acesso ao tratamento. É. Né? Aí agora não tem acesso ao tratamento e também não tem internação. Aí fica um negócio muito complicado, né? Também não adianta internar, doutor, e daí sai da internação, volta a estaca zero. Para com tudo, é muito complicado. Doutor, eu sei que o senhor tem aí seus compromissos, tem as menininhas aí que eu sei que estavam Olha, chorando, então mas eu só vou pedir duas coisas para o senhor. O nome do medicamento que o senhor falou que está louco para que chegue, que eu acho que é, não sei se é injeção subcutânea, e o nome de um aplicativo que o senhor falou. tá. O aplicativo chama Lumosity, tá? Lumosity. Eu acho que está ativo ainda. Ele é desses treinos cognitivos. Se eu não me engano, ele tem uma parte que é gratuita e outra parte que é paga. Destacando que eu não tenho nenhuma coisa com esse aplicativo, tá bom? As medicações que eu comentei, uma é a xanomelina com tróspio, né? Que é essa medicação nova, xanomelina mais tróspio, né? Que é a medicação nova que está Depois você aprovada. E a manda por escrito. outra medicação é a risperidona subcutânea, tá? A risperidona subcutânea. Ah, Já está aprovada a não. risperidona subcutânea, tá?
O nome comercial nem sei, só sei que é um risperidona subcutâneo, tá? Ela tá aprovada, já tá aprovada. Então essa que é importante porque também ficar falando de promessa, né? A gente fica esperançoso, depois fica triste, né? Quando a promessa não cumpre. Mas essas já estão aprovadas. Espero que tragam para o Brasil, tá bom? Doutora, só E tem aqui. Ai, não, não, desculpa, eu já estou cortando. eu me despedi mesmo, assim. Ah, que bom! Eu achei que eu estava ali cortando. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor, que olha, aqui eu estou vendo os comentários aqui, que, na minha opinião, ele é a maior referência em esquizofrenia do Brasil. Já ouvi o doutor Rafael Massuda falar a mesma coisa. Eu lhe conheço há muitos anos, sou muito agradecida por tudo que o senhor sempre fez pela AME, por até hoje dar esse suporte. Não é todo mundo que disponibiliza de tempo e dessa paciência para responder um bando de mãe aflita, né? E trazer esse conhecimento todo. Então, eu só tenho a agradecer, né? E depois daí o senhor me manda certinho o nome desses medicamentos por escrito para eu repassar, né? Para a gente poder Mas, dar uma olhadinha, uma pesquisada. mas é assim, tamo junto, tá, pessoal? Eu ouvi comentar aí do Pumas, né? Que eu fiz as lives do Pumas sumir. Eu sumi porque eu tava precisando dar uma folga, dar uma pausa, que foi pesado, né? A gente também tem que se cuidar um pouquinho. Acho que agora já tá mais tranquilo, já passou ali aquele estresse todo. O Pumas não tem resultado ainda, deve ter no final do ano, é lento mesmo, analisar sempre pessoas do mundo todo, não é brincadeira. Vocês devem estar vendo que os Estados Unidos está meio conturbado, então isso atrapalhou um pouquinho também, né? Mas aí eu espero que até o final do ano a gente tenha a primeira publicação e com certeza a gente vai divulgar o resultado para todo mundo. É meu compromisso. É que não tem esse resultado ainda, tá bom? Mas quando tiver a gente divulga. Não estou guardando nada para mim, não. Tá bom? Tá bom, doutor. Eu queria agradecer, né? Eu não conheço pessoalmente, mas ainda vou dar um abraço no senhor. Agora eu vou em São Paulo, mas irei. Gostaria muito de agradecê-lo, porque eu não perco nenhuma live, né? Eu também sou sua fã. Até por sua generosidade, né? Como o senhor acabou de falar, o senhor não guarda o seu conhecimento para ninguém. O senhor sabe que nós somos um grupo de pessoas que buscamos o melhor para os nossos filhos e esposa, enfim, e que estamos sempre querendo, né, nessa ansiedade de querer o melhor para todos. Oi, Matheus, muito obrigada, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite. Ô, Matheus, vou te ver, rapaz. Abração. Tá já na linha. É. Avisando que a live vai ficar salva, tá bom, pessoal? Beleza. Até Até mais, pessoal. doutor, uma boa noite. Olha aqui meu colar. Olha aí que chique. É religioso, né? Bonito. Oh, Claro. tchau, tchau. Tchau.